Saul tem Jonathan. Só que Deus não concede a sucessão do trono a Jonathan. Deus ele concede a sucessão, seguir ali no reinado, a Davi. Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus. Eu literalmente estou ficando careca de saber disso, né? Davi é o homem segundo o coração de Deus. Foi escolhido por Deus para seguir no governo e no reinado de Israel. Davi e Jonathan, eles foram muito amigos. Tanto que existe, né, essas bobeiras aí, de que Jonathan, ele tinha um amor homossexual por Davi, e Davi por Jonathan. É um pessoal que não tem muito o que fazer, né? E vai tentando, assim, achar o que não existe. Eles eram muito amigos, por isso a Bíblia vai dizer que a alma de Jonathan se afeiçoou a Davi. Sobretudo, o momento que Davi estava passando, que era esse momento de tensão, era esse momento de desequilíbrio por parte de Saul perseguindo ele. Saul, ele se desvia a tal ponto que ele começa a cometer loucuras. Ele quer o sangue de Davi, ele quer a morte de Davi, e ele vai se levantando de todas as formas para matá-lo, só que ele não consegue. Davi então ele foge, porque ele não quer se levantar contra aquele que o Senhor chamou. Ele tinha gratidão e ele tinha submissão a ele, mas ele vai embora, porque ele também não é nenhum Zé Mané, né? Ele não quer entregar a vida dele ali daquela forma, porque ele estava debaixo de um projeto de Deus, debaixo de uma autoridade e de uma unção que Deus tinha dado a ele. No que ele vai embora com alguns homens, ele chega até os filisteus. Os filisteus, aquele que Davi já tinha humilhado, tanto vencendo o gigante Golias, lembra dessa história? Os filisteus, que ele já tinha humilhado, se fingindo de louco. Sabia que tem isso? Davi se fingiu de louco, ele foi pego, mas se fingiu de louco ali para que o rei falasse assim: ah, não vou contra ele não, porque o que vão dizer de mim? Eu venci Davi só porque ele estava louco. É mais ou menos assim, né? Aí ele pode ir para lá, foge, faz uma aliança, uma parceria com o rei Aquis dos filisteus, e ele fica morando na cidade de Ziclag. Nesse momento, nesse período, o rei Aquis fala: olha, eu vou me levantar contra Israel mais uma vez. E no que ele vai se levantar, Davi começa a maquinar, né? Olha, eu não vou contra Israel, eu vou protegê-los. Só que acontece um problema lá em Ziclag, os amalequitas vão lá para destruir, é um monte de coisa, e não é o ponto da nossa mensagem hoje. O ponto é que nessa guerra entre Israel, sob o comando de Saul, e dos filisteus, sob o comando do rei Aquis, ali acontece um grande conflito, que Saul, ele perde a sua vida. Saul, ele morre, e no que Saul morre, os filisteus invadem o arraial, o acampamento de Israel, e saqueiam, e começam uma grande matança. E nesse período que Jonathan, o seu filho, na verdade, Mefibosete, ele passa a perder toda a expectativa de vida. Mefibosete, queridos, ele nasceu, ele é filho de Jonathan, ele é neto de Saul. Mefibosete, ele estava, digamos assim, em berço de ouro, não é? Mefibosete, ele nasceu bem, ele era neto do rei, possivelmente o sucessor do trono. Mefibosete, ele teria tudo o que ele precisasse. Ele teria dinheiro, ele teria ouro, ele teria prata, ele saberia ler, escrever, ele teria um ensino de qualidade, ele teria bons contatos, ele teria o melhor na sua mesa. Mefibosete, ele não era qualquer. Mefibosete, ele não era um ser humano qualquer ali naquele contexto, muito pelo contrário. Só que naquele contexto de guerra, Mefibosete, ele perde a capacidade de andar, ele fica aleijado, e ele foge. E no que ele foge, ele vai parar na cidade de Lodebar, lá onde não tem pasto, não tem alimento, a cidade do esquecimento,
aonde possivelmente para ganhar a vida as mulheres teriam ali um papel de prostituição, um papel humilhante, e aquele que era neto do rei, filho do príncipe, tinha que passar por jejum. Esse era Mefibosete. Isso te lembra alguma coisa? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A nossa descendência era para ser uma descendência real. Até que aconteceu um acidentezinho chamado pecado. E esse pecado, ele nos desligou de Deus. Ele quebrou a nossa linhagem. Ele nos distanciou do Pai. Isaías fala sobre isso, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar. Os ouvidos não estão tapados para que não possa nos ouvir. Mas o pecado, ele faz separação, divisão entre o homem e Deus. A gente estava lá, a gente estava esquecido, a gente estava afundado em pecado, a gente não tinha capacidade de sobreviver sozinho. Por quê? Aleijados. A gente não consegue andar, a gente precisaria de alguém que nos carregasse. Mendigando. Não tínhamos mais o que Adão já teve lá atrás. O maior tesouro não era ele desfrutar do jardim. O maior tesouro não era ele ter o que comer do bom e do melhor quando ele quisesse. O maior tesouro de Adão não estava nem disponível o tempo inteiro. O maior tesouro de Adão, ele estava ali na viração da tarde, quando Deus descia para falar com ele. Ele perdeu isso. Quando ele perde isso, a gente se torna, e ele se tornou também um Mefibosete. A gente se tornou esquecido, a gente se tornou aqueles que mendigam, a gente se tornou aleijado. Assim somos nós, mortos em delitos, mortos em pecado. Só que mesmo no lugar do esquecimento, aonde talvez a política não vá, aonde talvez o governo não vá, aonde talvez algumas instituições religiosas não vão, Deus vai. Jesus vai. Porque Davi estava vivendo o seu auge como rei, ele ainda não tinha cometido aquela loucura, né? Davi, ele estava bem. Davi, ele estava expandindo as terras de Israel. Davi, ele poderia seguir com o seu reinado tranquilo, mas algo subiu ao coração dele e o lembrou sobre a casa de Saul, sobre a casa de Jonatas. E ele fala assim, olha comigo no primeiro versículo do capítulo 9 de 2 Samuel. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Mefibosete estava longe. Davi, ele não ouviu sobre Saul. Davi, ele não ouviu sobre Jonatas. Ele simplesmente lembrou da casa de Jonatas para fazer benevolência a alguém que restou de lá. Isso vai representar e vai nos ensinar, queridos, que Jesus, ele não se esquece de nós. Jesus não se esquece de você. No período do louvor nós tivemos 2 orações sobre os nossos familiares, os nossos amigos conhecidos,
Quando vem esse fogo dentro do teu coração, que te impulsiona a orar por um familiar teu, por um amigo teu, é o Espírito Santo se lembrando desses que estão na terra do esquecimento, que estão aleijados, que estão longe de Deus, igual o Espírito de Deus lembrou de você. Aleluia. Esse é o fogo do Espírito. Aonde Davi fala, será que tem alguém da casa de Saul para que eu faça uma benevolência da parte de Deus para a casa de Jonatas? Não era porque Mefibosete era alguém, não é porque Mefibosete merecia, Davi nem sabia quem era Mefibosete, senão ele perguntaria onde está Mefibosete. Ele não pergunta, ele não quer ganhar mais moral com o povo, ele já estava bem. Ele já estava expandindo as terras de Israel. Ele não tinha que fazer politicagem. Ele não fez isso por mérito de Mefibosete. Ele fez isso por amor à casa de Saul. Jesus, ele não te salvou por mérito teu. Jesus, ele não foi até você por mérito teu. Jesus não foi ao teu encontro porque tu é bonitinho, bonitinha, porque tu fez algo legal. Ele foi ao teu encontro por causa do que ele fez na cruz, por amor a Cristo, por amor a Deus. Agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar. Ele viu o fruto do seu trabalho e se alegrou. Esse é Jesus. Ele te resgatou, ele teve bondade para contigo, ele foi benevolente. Essa é a misericórdia de Deus. Ele estava em Lodebar, o lugar sem pasto, onde os mendigos e aleijados viviam esquecidos. A gente estava no mundo, a gente estava morrendo, a gente estava mendigando, e Cristo foi lá e nos resgatou. Cristo foi lá e nos salvou. Ele mandou os seus anjos, ele mandou o seu Espírito para nos resgatar, porque ele se lembrou de nós. E no verso 5 vai mostrar a atitude de Mefibosete. Então mandou o rei Davi e o tornou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi, Mefibosete, ele disse: eis aqui o teu servo. A palavra vai dizer, o verso 5 vai dizer que Davi o tomou. A graça de Deus é irresistível. Ele é que dá o primeiro passo. Ele que se apresenta a nós. Ele que fala: venha, meu filho. Olha só como o evangelho é glorioso, irmãos. Olha só como o evangelho é maravilhoso. Você entra no mundo capitalista, no mundo das empresas. Os irmãos que têm negócio sabem como é isso. Você não vai bater na casa de ninguém. Olha só, aceita um emprego, isso é para você. Isso vai te fazer bem, você vai conseguir sustentar a tua família. Você vai conseguir, sabe, ter uma casa. Se você trabalhar, eu estou te dando emprego, eu estou te ofertando isso. Alguém faz isso? Ninguém faz. E não estão errados porque não fazem. Não estou criticando eles, senão ia ficar feio para o meu lado. Não é isso, mas olha só como é a graça de Deus. A grande máxima que a gente repete: o que Deus ganharia nos salvando? Absolutamente nada. O que mudaria no seu reino com Ele nos salvando? Nada. O que acrescentaria a Davi, Mefibosete estando com Ele? Nada. O que mudaria para Davi ele fazer benevolência para Mefibosete? Nada. Mas Mefibosete aleijado, numa terra distante, num lugar longe para ele, como aleijado, ele não conseguiria ir simplesmente até Davi. Então o que Davi faz? Davi o toma para ele. Davi vai até ele. Sabe o que é isso? É Jesus no alto da sua glória. Ele olha para a humanidade, ele se dói pelo que nós estamos vivendo, ele se dói porque nós nos afastamos de Deus. Ele se faz carne e habita entre nós. Aleluia. Esse é Davi, isso é Jesus. Ele vem até nós, e após ser tomado, Mefibosete vai até ele. Mefibosete, ele toma uma atitude, ele tem uma ação. É aquela briga de internet, né? É Jesus que só vem até nós e nos salva?
Ou é a gente que tem que fazer alguma coisa? O velho calvinismo e arminianismo é uma briga sem fim e sem fundamento. É Deus que vem até nós, e a partir do momento que Ele vem até nós, nós tomamos a atitude de ir até Ele. Essa é a tua posição. Mefibosete, então, ele chega diante de Davi. Davi não vira para ele e fala assim, neto de Saul. Ele fala isso? Ele fala filho de Jonatas, ele fala isso? Ele chama ele pelo nome, Mefibosete. Ele te conhece. Lembra lá das cartas da igreja de Apocalipse? Que o Senhor escreve ao anjo da igreja? Eu te conheço. Ele sabe quem você é. O Espírito Santo, ele conhece todas as tuas dores. O Espírito Santo, ele conhece todo o teu passado. Ele conhece toda a tua história. Ele conhece todo o enredo da tua vida. Ele sabe como tu viveu. Ele sabe as mazelas que tu tem. Ele sabe as incapacidades e limitações que você tem. Ele sabe os vícios que você tem. Ele sabe o pecado que você tem. Mefibosete, eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Mefibosete, ele chega diante dele, não reivindicando algum direito. Olha, eu tenho direito à previdência, hein? Olha, eu tenho direito ao auxílio aleijado. Olha, eu tenho direito, porque eu sou neto do rei, filho do príncipe. Eu tenho direito. Mefibosete, ele não vai, sabe, ali, como eu posso dizer, ele não vai se colocando numa situação de vítima. Ah, eu não consigo andar. Olha, tem benevolência de mim. Ele não faz isso. Ele também não reivindica aquilo que seria dele de direito. Ele não faz isso. Sabe o que ele faz? Eis aqui o teu servo. Eis aqui o teu servo, ó rei. Nós todos temos uma identidade, irmãos. A minha identidade não é pastor, a minha identidade não é profeta, não é evangelista, não é mestre. A minha identidade não se resume ao que eu faço. A minha identidade não é empresário, não é marido, não é esposa. A minha identidade, a tua identidade, ela está ligada à tua essência, e a tua essência é servir a Deus. Mefibosete, quando ele tem encontro com Davi, ele entende isso. Eis aqui o teu servo. Eis aqui o teu servo. Eu estou aqui, ó rei, e eu reconheço a autoridade de Deus sobre a tua vida. Eu estou aqui, eu reconheço que o profeta Samuel te ungiu por ordem de Deus. Eis aqui o neto de Saul, o filho de Jonatas, o neto do rei, o filho do príncipe, o teu servo. Eu sou o teu servo. Eu não sou mendigo, eu não sou coitado. Eu não sou aleijado, eu não vim aqui prantear nada. Eu vim te servir, ó. Atitude correta. Disposição correta. E disse Davi, verso 7, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, aleluia, quem é teu servo para teres olhado para um morto como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao seu filho, ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos, e disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu senhor o rei manda seu servo, assim para teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E disse Mefibosete, um filho pequeno,
cujo nome, e tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Mefibosete, ele não foi conquistado, ele não chegou a Davi por mérito próprio, foi por causa da sua descendência, foi por amor a seu pai. Ele não merecia, ele não tinha feito por merecer, e ele reconhece isso: quem sou eu? Quem sou eu como um cão morto? Uma vez, há muitos anos, quando jovem ainda, amanhã velho, amanhã não, agora já velho sou, né? Há muitos anos atrás fui pregar numa igreja jovem, mas, como o Márcio me chamava, né? Mais leviano, né? Mais rebelde, né? Fui pregar numa igreja, e ali, impetuoso, teve um momento de dízimos e ofertas, que eles tinham uma frase, eu não me lembro muito bem, mas era uma coisa assim: se eu sou filho, eu sou herdeiro, se eu sou herdeiro, eu mereço, se eu mereço, eu exijo. E eles faziam uma oração nesse sentido, exigindo coisas da parte de Deus, bens materiais. Olha a diferença de quem foi salvo, olha a diferença de quem entendeu a sua condição natural. Davi já tinha falado para ele: tu vai sentar na minha mesa, tu está comigo agora, Mefibosete. O que Mefibosete fala para ele? Quem sou eu para que tu olhes para mim como um cão morto? E pode ter certeza que eu não vou ter mais lá para pregar, né? Mas olha a disposição humilde do coração de Mefibosete. Meu irmão, quando tu acorda e tu no domingo fala assim: nossa, eu tenho que ir para a igreja, você não entendeu a tua condição de privilégio, que é servir a Deus em comunidade com o corpo de Cristo. Aleluia. Quando a gente acha que é uma obrigação fazer o que fazemos, querido, não entendemos a benevolência da salvação. Mefibosete entendeu: quem sou eu para que tu olhes para mim? Eu não mereço. Davi não se importa se você merece ou não. Jesus não se importa se você merece ou não. Ele nos dá o que não merecemos e nos livra daquilo que merecemos. Merecemos a condenação eterna, merecemos o inferno, Ele retira isso de nós. Nós não merecemos o céu, nós não merecemos a igreja, nós não merecemos os dons espirituais, nós não merecemos o evangelho, nós não merecemos a teologia, a palavra de Deus. Ele nos dá. É um privilégio. Quem sou eu para que tu olhes para mim? Agora, tudo que era do teu avô e tudo que era do teu pai aqui, eu não tiro nada. Você pode não ter trabalhado por isso. Esse é o conceito de herança. Você pode não ter trabalhado por nada disso, mas toma aí. Agora é tudo teu. Querido, quando Cristo nos salva, Ele nos restaura, Ele nos dá um reset à condição original para termos contato de novo com Deus e termos acesso às bênçãos celestiais. Nós não somos como gentios, 1 Coríntios 12, que servem a deuses que não falam. Nós não temos o revestimento de poder do Espírito Santo. Nós somos resetados e restaurados a viver os dons maravilhosos do Espírito Santo de Deus, a viver e fluir pelo Espírito Santo, a ter contato de novo com Deus. É isso que Ele faz com a minha vida, é isso que Ele faz com a tua vida. Ele nos restaura. Só que não acaba por aí. Mefibosete, eu vou te restituir tudo que é teu. Todas as terras de teu pai, Mefibosete, eu vou te dar. Todas as terras de teu avô eu vou te dar. Só que mais do que isso, você vai comer à mesa comigo. Você vai estar comigo, Mefibosete. Olha o versículo 13.
Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Mefibosete, tu está comigo agora. Tu vai participar da minha mesa, tu tem comunhão comigo. Mesa fala de comunhão. Mesa fala de conexão. Mesa fala de contato. Mesa fala de intimidade. Aquele que põe comigo a mão no prato. Lembra? Quando Jesus fala isso, ele está mostrando: aquele que tem intimidade comigo vai me trair. Você não leva ninguém para a tua casa que tu não tenha o mínimo de conhecimento ou proximidade, porque tu não quer colocar a tua casa em risco. Muito menos colocar uma mesa para essa pessoa sentar contigo e se alimentar. Você não faz isso com qualquer um. Imagina um rei. Você tem acesso ao presidente hoje, embora eu acho que ninguém queira ter acesso a ele, amém? Você tem acesso a ele hoje? Você tem proximidade com ele hoje? Não. Não tem. Imagine Davi. Monarquia. Vem, Mefibosete, senta à mesa comigo, que agora eu tenho intimidade contigo. Você estava perdido. Aí você foi salvo, veio morar em Jerusalém. Só que você não foi só salvo, você foi restaurado. A herança agora é tua. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Só que agora a gente não é só herdeiro. A gente não está aqui só para fazer a obra. A gente está aqui para ter intimidade. A gente senta na mesa. A gente está à mesa do rei. A gente tem comunhão com o rei. A gente conversa com o rei. A gente contempla a majestade do rei. Essa é a tua condição agora. Só que o texto faz questão de lembrar. Mefibosete estava em Jerusalém. Ele comia a mesa do rei. Era coxo de ambos os pés. Ele ainda era dependente. Ele ainda precisava ser carregado, só que agora ele era carregado pelo próprio rei, pelos seus servos, mas metaforicamente e simbolicamente pelo rei Davi, porque Davi o restituiu. Essa é a nossa condição. Você é servo, você é filho de Deus. Ele te trouxe para um lugar de salvação, Jerusalém, a presença dele. Ele restituiu a herança que você não merece, mas ele deixou para você o Espírito Santo de Deus, e com isso você está assentado na mesa do rei. Lembre-se disso. Mefibosete é o tipo perfeito para exemplificar o cristão. Nasceu em berço de ouro, mas por conta de um conflito político e guerras ficou aleijado e órfão. O ser humano, por sua vez, tem sua origem em Deus, mas por conta do pecado ficou órfão e incapaz de chegar-se a Deus. Mefibosete precisou da intervenção de Davi, foi tomado por ele. Estávamos mortos em delito e pecado, e Cristo nos deu vida, nos tomando. Após a restauração, Mefibosete faz parte da mesa do rei, mesmo aleijado. Após a conversão, o cristão participa do reino de Deus e da igreja, mesmo sendo ainda pecador. Conscientize-se sobre a obra da salvação. A sua identidade está na sua origem e não na sua condição atual. Amém, queridos? Amém? Você crê nessa palavra? Tu é servo, tu é filho resgatado, mesmo que tu não mereça. Essa é a tua identidade. A tua identidade não está na tua condição atual. Você pode estar hoje muito bem financeiramente, muito bem dentro da sociedade, mas se tu perder tudo, tu não deixa de ser filho de Deus. Aleluia. Se tu perder tudo, se tu for à falência, tu não deixa de ser filho de Deus. Mas ele não há de deixar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus.